Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson e bem-vindos mais uma vez ao Fui no Sebo. Muitíssimo obrigado e desde já, de coração, agradeço todo o carinho, toda a interação de vocês aqui no canal. Muitíssimo obrigado. E tenho um pedido para fazer para vocês também. Disseminem cultura, tá? Sem moderação. Disseminem literatura para todos os seus contatos, para todos os seus amigos e aqueles não muito amigos também. Todo mundo merece ter um pouquinho de mente, né, e visão crítica das coisas aí. Hoje eu trago para vocês esse livro interessantíssimo aqui, tá? Sapiens, do nosso querido Yuval Noah Harari, tá? Esse cara aqui que ele é doutor em História pela Universidade de Oxford e hoje é professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então o cara o cara não manja pouco não, o cara é bastante. Nasceu ali em 24 de fevereiro de 76, tem 48 aninhos hoje, tá? Ali na cidade de Kiryat Ata, na própria Israel, tá bom? E do que ele vai tratar? Né? Aliás, esse livro aqui, esse livro aqui, saído pela Companhia das Letras em 2011, né? A edição de 2011 aí. Mas o que vai tratar esse livro aqui? Ele vai, o Harari, né? Fica a critério de vocês isso daí, ele vai aplicar de uma maneira bastante, chega a ser absurdamente simples, uma narrativa histórica de toda a trajetória do ser humano sobre a Terra. Então, desde a época do cara lá, né, o caçador-coletor que saiu ali daquele miolinho da África lá e foi se disseminando pelo mundo. Ele vai explicar como que isso aconteceu, tá? Ele conta como que a evolução foi acontecendo. Então, ele fala tudo isso com base histórica, claro, né? Muito pesquisado, né? O cara é só professor de história, né? Não é um bobinho qualquer, né? Falando, né? Mas ele vai contar pra gente como o fogo deu poder pra gente. Olha aí que interessante, né? Lá nos primeiros, hoje o fogo pra gente, você acendeu, né? Aperta um botão, acende o seu fogão, mexe o dedo, acende o seu isqueiro, né? Risca um fósforo, qualquer coisa. É simples, mas naquela época que não tinha nada disso, né? Nada daqueles primórdios, primeiros lá do princípio da história, né? Então ele conta que a partir da dominação do fogo, tá? O que aconteceu, né? Que poder foi dado ao homem, né? Com relação a esse novo instrumento que estava aparecendo. Depois ele fala pra gente, olha que engraçado, como que a agricultura, né? O cultivo deixou a gente mais faminto ainda. Mas será que realmente isso daí foi uma coisa boa? Como que aconteceu isso? Se você parar para pensar, hoje você vai no mercado, vai numa quitanda, numa verdureira, enfim, você tá lá, tá tudo prontinho, bonitinho. Se você olhar um pouquinho mais além, você vai ver o produtor ali, né, na terra, tá? Mas como que isso aconteceu vindo lá das épocas primitivas, né? E por que hoje esse instrumento, né, a agricultura, a pecuária, enfim, tudo isso daí deixa a gente mais faminto, né, do que realmente saciado. E depois ele vai falar pra gente também por que a ciência, em vez de estar ajudando a gente, lógico, a ciência tem uma parcela de ajuda aí do ser humano gigantesca, mas ela se tornou mais mortífera do que realmente está ajudando as pessoas. Entenderam? Ele vai mostrar isso daí pra gente também. Ele apresenta esse livro em 4 partes. 4 partes bem interessantes. Então você tem ali a revolução cognitiva, que aconteceu antes do fogo, olha que legal. Você tem a revolução agrícola, que a gente já falou, né? A gente tem como que ele explica pra gente como que aconteceu a unificação da humanidade num todo, saiu daqueles grupos, virou vilarejos viraram cidades e por aí afora. Ele vem trazendo isso pra gente com uma base histórica absurda, faz você entender, mesmo que você não queira, você vai entender da maneira que ele está falando, como que tudo isso aconteceu. Até chegar na revolução científica aí, que esse é o ponto final da coisa. E deixa, né, algumas perguntas aí, quer dizer, ele dá essas perguntas, mas também dá a resposta, né? Ele dá uma visão, tá? A impressão dele do que está acontecendo, tá? Será o homem, o animal que se tornou Deus? É profundo isso, hein? Tirando toda a parte religiosa,
tudo aquilo que a gente acredita, sim ou não, mas terá o ser humano, né, terá o animal ser humano se tornado Deus? Será? Fica essa pergunta. Tá? E fica outra pergunta que é bem interessante. Até que ponto o homem está interferindo na vida natural? Com a revolução científica, quais os avanços que estão acontecendo para efetivamente ajudar o ser humano? Tá? Que tipo de pesquisa que está sendo feita? No âmbito um pouquinho mais pessoal, é, a pesquisa científica ela está trazendo para a gente alguma melhoria no sistema de produção de alimentação mundial? O homem ainda continua morrendo de fome? Ou será que ele está morrendo de obesidade? Pois é. A expectativa de vida ao 200, 300 anos atrás era de 35 anos de idade. Hoje dizem que os 60 anos são os novos 30. Até que ponto isso daí é bom? O que tem que ser revisto em toda a estrutura política, social e humana para que isso realmente flua de uma maneira interessante? O Noah Harari ele vai trazer essas respostas aí e vai trazer a visão de como que isso pode ser melhorado no ponto de vista dele ainda. É um livro que me impactou bastante, tá? Eu não esperava, na verdade, que ele fosse didático dessa maneira, né? Ele é muito simples, muito fácil, né? E muito compreensível também, né? Ele é um livro fácil de se ler. A todo momento você sente que se está tomando um choque com os impactos da realidade que ele fala, que é aquela realidade que você passa por cima hoje e você acaba nem vendo. Tá? Mas se você parar para pensar, um ato seu pequenininho aqui pode refletir gigantescamente lá no futuro em alguma situação. Deixo essa recomendação fortíssima para vocês hoje. Esse daqui, Sapiens, do professor Harari. Tá? Esse é um livro que todo mundo deveria ler. Tá? A minha indicação é essa, fortíssima. Leia e indique esse livro. Troféu joinha para ele. Tá ok? Muito obrigado para todos e até a próxima.